Sabe, tem uma tensão fascinante no antigo livro de Levítico que a gente vai explorar hoje. Pensa só. De um lado, a gente encontra leis de justiça que parecem implacáveis, do tipo olho por olho. E do outro, um conceito de recomeço, de perdão que é tão radical que parece até moderno. Como é que essas duas ideias conseguem existir no mesmo texto? Pois é, vamos descobrir juntos. Tudo começa aqui, no Monte Sinai. Imagina a cena, um povo que acabou de ser liberto, precisando de um verdadeiro manual para construir uma sociedade inteira, do zero. A grande questão que esses textos levantam é: como se definem os valores mais importantes de um povo? Que tipo de leis são necessárias para criar uma comunidade que seja ao mesmo tempo justa e que consiga sobreviver ao tempo? Primeiro, vamos olhar para uma das faces dessa lei, aquela focada na ordem. Levítico 24 estabelece regras bem precisas para manter a santidade do espaço sagrado e, claro, as punições para quem ousasse desrespeitar isso. Olha só como a ordem começava bem no coração da vida da comunidade, o espaço sagrado. A lâmpada, que ficava sempre acesa, e os pães, um para cada tribo, não eram só itens de decoração, entende? Eram símbolos poderosos, constantes, de que existia uma aliança e uma presença divina ali, que precisava ser respeitada. Eram rituais que criavam um senso de identidade, de comunhão. E essa proximidade toda com o sagrado acabava criando uma fronteira muito, muito clara. O texto muda de repente, sabe? Sai desses rituais de comunhão e vai direto para as consequências bem severas de desrespeitar essa santidade. E o texto não fica só na teoria, não. Ele nos dá um exemplo prático e bem chocante. No meio de uma briga, um homem blasfema. A ofensa é considerada tão grave que tudo para. Ele é preso e todo mundo fica esperando uma decisão divina. O veredito? Pena de morte, executada por toda a comunidade. Isso mandava uma mensagem bem clara. Existem limites que simplesmente não podem ser ultrapassados. Esse caso todo nos leva a uma pergunta fundamental que o capítulo tenta responder. Se a santidade tem um valor infinito, qual é o preço que se paga para restaurar a justiça quando ela é quebrada? A resposta vem na forma da famosa Lei de Talião. O princípio aqui é a simetria. A punição deve ser como um espelho do crime, para que a balança da justiça volte a ficar equilibrada. E essa citação que todo mundo conhece ilustra esse princípio perfeitamente. A questão aqui não era vingança sem controle, mas sim uma justiça calculada, limitada e pública. A pena não podia ser maior que o dano causado. Essa era a face da justiça em Levítico 24. Precisa, simétrica e sim severa. Então, a gente tem essa lei de consequências bem rígidas. Mas será que é só isso? Será que uma sociedade se sustenta só na base da punição? O capítulo seguinte vira essa ideia de cabeça para baixo, nos apresentando um tipo de lei completamente diferente, focada não em punir, mas em descansar e restaurar. O conceito é bem simples. Assim como as pessoas descansam no sétimo dia, a própria Terra precisa descansar no sétimo ano. Era uma ideia, assim, revolucionária. A Terra não era vista só como um recurso para ser explorado, mas como parte da aliança, que também merecia um repouso. E o ponto crucial aqui é que esse descanso não era só ecológico, era social. Durante o ano sabático, era como se as cercas fossem abaixadas. O que a terra produzia sozinha era para todo mundo, para os pobres, para os trabalhadores, para os estrangeiros e até para os animais. Era um mecanismo de segurança social que já vinha de fábrica no sistema. E se o descanso do sétimo ano já parecia uma ideia radical, ele era só um aquecimento para algo ainda maior. Vamos ver agora o clímax de Levítico 25. O ano do jubileu. O sistema funcionava num grande ciclo. Eram 7 ciclos de 7 anos, o que dava 49 anos. E então, no dia da expiação do 49º ano, uma trombeta soava por toda a terra anunciando que o 50º ano seria o jubileu. E essa é a declaração central. Proclamem liberdade por toda a terra. O jubileu era um ano de libertação total. Mas o que isso queria dizer na prática? Olha, o impacto disso é até difícil de exagerar. Imagina um botão de reset para toda a economia. Dívidas perdoadas. Pessoas que se tornaram servas por causa da pobreza estavam livres. E o mais radical de tudo, a terra, que era a principal fonte de riqueza, voltava para sua família de origem. Era um sistema feito para impedir que a pobreza virasse uma sentença perpétua para uma família. Isso redefinia a economia completamente. Ninguém comprava a terra de verdade, porque no fim das contas ela pertencia a Deus. O que se comprava era o direito de usar a terra e suas colheitas até o próximo jubileu. Quanto mais perto do jubileu, mais barata a terra ficava.
É uma lógica econômica totalmente diferente, baseada em ciclos de restauração. Então, como é que a gente concilia essas duas visões? De um lado, olho por olho, e do outro, o perdão total de dívidas. Parecem dois mundos completamente opostos, não é mesmo? Esse slide coloca as duas ideias lado a lado para a gente ver bem a diferença. A justiça de Levítico 24 é reativa. Ela olha para uma ofensa no passado e exige uma compensação igual no presente. Já a misericórdia de Levítico 25 é proativa. Ela olha para o futuro e garante que os erros e as dificuldades do passado não determinem o destino de alguém para sempre. E aqui está o pulo do gato. E se esses princípios não forem opostos, mas sim duas engrenagens do mesmo sistema? A justiça rigorosa estabelece que as ações têm consequências. A misericórdia radical garante que essas consequências não sejam uma prisão perpétua. Juntas, elas criam uma sociedade que valoriza tanto a responsabilidade quanto a restauração. Isso nos deixa com uma pergunta poderosa para refletir. Nas nossas comunidades, nos nossos sistemas legais, nas nossas vidas, a gente tende a favorecer um lado em detrimento do outro? Será que é possível manter os dois num equilíbrio saudável? A sabedoria profunda desses textos antigos parece sugerir que uma sociedade verdadeiramente justa não é só aquela que pune o erro, mas também aquela que cria de propósito caminhos para o perdão, a libertação e o recomeço. A responsabilidade garante a ordem, mas a misericórdia garante a esperança. Essa é uma produção da Primeira Igreja Batista de Guarulhos. Muito obrigada por acompanhar a gente nessa jornada por Levítico. Esperamos que essa análise tenha sido tão fascinante de acompanhar quanto foi de preparar. Até a próxima!